Olá, paz do Senhor, estamos de volta aqui para continuarmos falando sobre obreiros. Na semana passada fizemos um vídeo falando: novo convertido pode ser consagrado? Novo convertido pode ser consagrado? E eu quero lembrar que nós estamos no contexto de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, onde ele fala sobre aquele que almeja o ministério chamado do bispo ou presbítero, que é aquele que é separado para cuidar de uma congregação. Nós ainda não estamos falando, abre aspas, sobre diáconos e auxiliares, fecha aspas. Nós estamos falando sobre aqueles que são separados ou que almejam o ministério do que cuida de uma congregação. Portanto, novo convertido pode ser consagrado a pastor, a presbítero, ou pode ser separado para cuidar de uma congregação. Foi o que nós falamos no vídeo anterior. Você que assistiu o vídeo anterior e questionou sobre o que nós falamos, lembre-se que nós estamos falando aqui sobre este contexto daquele que é separado, consagrado para cuidar de uma congregação. Não estamos ainda falando sobre diáconos e auxiliares, tá bom? Lembre-se disso. Se você que não assistiu o vídeo anterior, assista, porque naquele vídeo, além de falar sobre isso, eu inicio contando sobre a minha história, como é que a gente começou o Ministério Perfeito Louvor. É muito interessante, tá bom? E eu vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Hoje eu quero falar somente sobre o versículo 4 e 5 de 1 Timóteo, capítulo 3, tá bom? Ainda no contexto sobre bispos e presbíteros, que quando a Bíblia fala sobre eles, é sobre o mesmo cargo, aquele que é colocado para cuidar de uma congregação. Vamos ler então aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Está dizendo assim: ele deve governar bem a sua casa e, tendo os seus próprios filhos sujeito a ele com toda a dignidade. Vamos ler novamente? Ele deve governar bem a sua própria casa ou a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Versículo 5. Se alguém não sabe governar a sua própria família ou a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Interrogação. Aqui a gente vê Paulo mostrando uma preocupação que os líderes devem ter ao separar uma pessoa para cuidar de uma igreja, de uma congregação. Os líderes devem observar se essa pessoa administra bem a sua casa, a ponto de não ser uma pessoa, por exemplo, endividada, uma pessoa que não tem problemas conjugais, uma pessoa que sabe ensinar os seus filhos dentro da palavra de Deus, uma pessoa que está sempre com seus filhos na igreja, porque, por exemplo, nós recebemos bastante mensagens de ouvintes que têm problemas com os filhos, crianças de 5, 10 anos, 11, 12, 13, 14 anos, que mandam nos pais, não querem ir à igreja. E nós sabemos que isso é errado, né? Se você que está me assistindo tem esse problema, o seu filho falta bater em você, seu filho de 5, 10 anos grita, esperneia dizendo que não vai à igreja, e você, né, aceita isso, sinto muito, mas biblicamente você está errado, né? Biblicamente você está errado, você tem que corrigir isso. E você que vive dessa forma, ainda, eu digo ainda porque eu não quero desmotivar você, ainda não tem
né, capacidade espiritual e até mesmo biblicamente falando, você não tem respaldo para cuidar de uma congregação. Ainda, porque eu tenho certeza que você vai mudar isso daí, não é mesmo? Eu tenho certeza que você vai orar, vai buscar força em Deus e vai mudar essa situação e vai ensinar os seus filhos, vai viver de forma biblicamente correta. Não é mesmo? Então, por exemplo, casais que têm problemas, marido que tem problema com a esposa, como é que ele vai cuidar de uma congregação e aconselhar outros casais que vivem problemas conjugais, que vivem problemas em sua casa, em sua família? Como é que um pai vai cuidar de uma igreja e aconselhar outros pais a respeito da criação de seus filhos, se ele mesmo não consegue criar o seu filho corretamente, biblicamente? Pastor, como é que eu devo criar meu filho? Como é que eu devo administrar a minha casa? Eu não vou falar muito, porque tem um versículo muito claro a respeito disso. Olha só o que ele fala. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele está dizendo assim, ó: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o mais interessante é o que o versículo 7 diz, olha só: e as ensinarás aos teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só que interessante, não é? O pastor não deve ser aquela pessoa que quando senta em casa para tomar café, para almoçar ou jantar, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal da irmã. Aquele que almeja o ministério pastoral, aquele que almeja cuidar de uma congregação e que, segundo Paulo, no primeiro versículo de 1 Timóteo, capítulo 3, ele fala que é um desejo nobre. Essa pessoa que deseja essa função nobre não pode sentar em casa para falar mal da igreja, para falar mal de outros pastores, para falar mal de outros ministérios, para falar mal do ministro de louvor, para fofocar. Não! Quando ele senta em casa, quando ele está em casa com seus filhos, com a sua esposa, ele deve falar sobre o quê? Sobre a Bíblia. Ele deve falar sobre a palavra. Aquele que almeja cuidar de uma congregação e é uma função nobre, é um desejo nobre, ele não deve ser uma pessoa endividada, descontrolada financeiramente. Ele não pode ter nome sujo por causa de descuido financeiro. Eu não falo sobre o caso de você, de repente, perder um emprego porque a empresa faliu, porque a empresa te demitiu e quando demitiu não foi por causa de justa causa, não é? Porque às vezes você é demitido porque comete um delito na empresa, porque você não é um bom funcionário, né? E isso daí a gente tem que seguir o exemplo de Daniel. Daniel, ele era um excelente funcionário. Ele era um excelente trabalhador, ele dava orgulho ao seu patrão. E Paulo ensina a respeito disso, que nós devemos ser bons funcionários, devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus. Então tem toda essa questão aí. Então você que é líder, observe bem a pessoa que você está escolhendo para colocar, para cuidar de uma congregação. Ela administra bem a sua casa? Ela cria bem os seus filhos? Esse homem, ou até mesmo mulher, né? Por que não? Muitos dizem que pastora não é bíblico, não tem pastora na Bíblia. Não tem mesmo. Mas, na falta de um homem, Deus levanta uma mulher, por que não? Né? Na falta de um homem mais velho, Deus levanta um jovem.
Acontece isso, nós sabemos, nós não podemos ignorar isso daí. Mas se tem um homem, Deus é claro que vai levantar um homem, não é mesmo? Então você tem que observar se essa pessoa, ela administra bem a sua casa, se é um bom marido, né? Se cuida bem da esposa. Vai lá, observa-se, peça para Deus mostrar você se ele bate na esposa, se ele xinga a esposa, maltrata a esposa, maltrata os filhos. Porque se ele não administra bem a sua casa, com amor, com excelência, aí entra o mais interessante do versículo 5 de 1 Timóteo, porque ele fala assim, ó, olha só o versículo 5. Se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então aqui nós temos duas palavras, governar. Quando fala governar, ele trata da família, daquele que irá cuidar de uma congregação, né? Ele fala sobre a família. E quando trata-se do cuidado da congregação, ele não coloca a palavra governar, ele coloca, a palavra cuidar. Por quê? Porque a igreja só tem um dono, um governador, um cabeça, e é Jesus Cristo. Jesus é o fundador da igreja, e não eu e você. É por isso que ele coloca a palavra cuidar e não governar, quando ele trata da igreja. Então, nós temos que observar muito bem toda essa questão. A igreja, ela trata-se de várias pessoas que, dependendo de como você vai ensinar, essas pessoas podem ser condenadas ao inferno juntamente com você, porque você vai estar passando o ensinamento errado. Então, são pessoas que estão ali, você tem responsabilidade sobre essas pessoas, e qualquer erro que você cometer no ensino da palavra, no cuidado, essas pessoas podem se desviar, ou até mesmo permanecer na igreja, mas no erro, e acabar, né, sendo condenadas. Então, é muito sério quando o assunto é cuidar de almas, cuidar de vidas. E como uma pessoa que não governa bem a sua família pode cuidar bem de uma igreja? Como é que uma pessoa é descontrolada financeiramente vai cuidar dos assuntos da igreja financeira, os assuntos financeiros da igreja? Como é que uma pessoa que não sabe ensinar a Bíblia, não sabe passar um ensino bíblico para os seus filhos, cuidar deles espiritualmente, como essa mesma pessoa vai cuidar espiritualmente de outras pessoas em uma congregação? Se não é um bom marido, como é que ele vai ensinar outros homens a ser um bom marido? Se não é uma boa esposa, como ela vai ensinar outras mulheres a serem boas esposas? Então tudo isso deve ser observado. E se você que almeja essa função de cuidar de outras pessoas, observe primeiro a sua casa. Você pode começar a exercer este ministério de cuidar de outras pessoas, cuidando primeiro da sua família. Exerça o bom papel de um marido. Exerça um bom papel de esposa. Exerça um bom papel como pai. E aí você poderá exercer o ministério pastoral com excelência. Você, líder, observe bem todas essas coisas para separar alguém para cuidar de uma congregação. Essa responsabilidade também está sobre você. Paulo estava falando com Timóteo e Deus está agora falando com você. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva
e não perca o vídeo da próxima semana. Que Deus abençoe sua vida.